Alô, pessoal, vocês estão no canal Toque Torcedor Esporte Clube. Meu nome é Nilton Santos. E peço a vocês que vocês possam se inscrever no canal, que vocês busquem o canal, se inscrevam, dá o seu sininho, aperta o sininho, dá seu likezinho, seu joinha. Mas também não possa... Peço a vocês que você não possa perder essa entrevista toda essa resenha que está aqui no canal, que vocês possam assistir. Porque hoje eu estou de volta. Gravei com esses caras semana passada, bro. Deu mó zebra. Mas a resenha foi tão boa que eu não tinha como não chamar de novo eles aqui. Cara, eu fiquei com uma consciência muito pesada aqui, que a renda foi muito boa. Deu tudo errado, deu tudo errado. Acontece. E hoje a gente faz de novo, né? Eu chamei eles aqui de volta e eles aceitaram. Estou aqui com o Luiz, que é tricolor, né? Parceiraço. Já está passando para a segunda vez aqui comigo. Estou com o Carlos, realmente. Vocês vão ver essa dupla, não? Estou com o Carlos aqui também, que é outro tricolor. São fino trato, todos dois. Obrigado aí pelo convite. Obrigado. Pelo convite, boa noite. Cara. Boa noite a todos e obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no canal. Eu pergunto a vocês o seguinte, cara. Eu não sou tricolor, não. Mas eu fiquei chateado com a CBF, com a Conebol, que a Conebol tem a Libertadores como o carro-chefe deles. E os caras tratam a Conebol, tratam os clubes como se fosse nada. O que eles fizeram com o Fluminense foi uma covardia. O Fluminense sai daqui, vai para a Colômbia, sabendo que não podia ter jogo na Colômbia. O Fluminense vai para a Colômbia, Barranquilla, chega lá, não pode jogar, vem para o Equador. Cara, eu queria que você me falasse sobre isso, sabe? Quem está errado nisso aí? A CBF que não toma frente e exige mais pelos clubes dele, daqui do Brasil, ou se a Conebol pode fazer o que quer, cara. Ontem foi uma brincadeira. Ô, Nilton, eu vou até iniciar aqui. Foi um show de horrores, né? Falar a verdade, um show de horrores. A sua pergunta, eu acho que é uma combinação de fatores, né? A Conmebol errou, a Conmebol erra muito nesse caso, a CBF também, né? Eu não vou jogar a culpa no Fluminense, faltou também um pouquinho de força do Fluminense ali para tentar reorganizar o que estava acontecendo. A exemplo que foi o River Plate, o Lanús e o Argentino Júnior. Nenhum deles viajaram. A Colômbia está numa guerra civil pelos protestos políticos, que a gente sabe disso, né? E era para a Conmebol, naquele exato momento, vendo aquilo acontecer, cancelar de imediato todos os jogos de qualquer clube, seja brasileiro, argentino, de outro país que fosse para lá. Não fez, os argentinos bateram o pé, não foram. A AFA, que é a Associação de Futebol Argentina, atuou bem, e o Fluminense ficou nessa, como você falou mesmo, nessa covardia. Viajou horas, parou para a Colômbia, chegou lá que ficou sabendo, foi treinar, depois teve que viajar para o Equador, depois pedir autorização que não podia do voo lá da Colômbia para voltar direto do Equador para o Brasil. Um show de horrores. E eu digo que a Conmebol e a CBF fizeram um papelão, uma vergonha. Uma vergonha. Eu concordo com o Luiz. Acho que a Conmebol precisa tratar um pouco melhor o produto premium que ela tem, que é a Libertadores, né? Cara. A competição vem melhorando, né, há alguns anos, mas assim, a gente já teve na semana passada também o caso que o jogo saiu de Bogotá e foi para a Armênia, então já teve uma pequena saga também na outra semana. Esse ano, nessa semana, agora de novo na hora do jogo. E como o Luiz falou, poderia ter evitado a ida para a Colômbia, né? Poderia ser facilmente evitado aí essa viagem a Barranquilla, poderia esperar um pouquinho, porque estava claro que não tinha condição de ter jogo, né? Acho que isso ficou bem claro, tanto que, como o Luiz falou, os clubes argentinos conseguiram bater o pé aí e não viajaram para a Colômbia. Então foi realmente um episódio bem ruim, né? Prejudicou a competição, prejudicou o Fluminense, logicamente, mas também prejudicou a imagem da competição, que fica uma coisa bastante bagunçada, né? É isso aí, bastante bagunçado. Parece que não tem ninguém manda naquilo ali. Pelo amor de Deus. Exatamente. Que é isso? E é um produto gigantesco, porque você vai para o Mundial, a maioria dos times que frequentam a final é o campeão da Libertadores e o campeão da Champions, né? E a Libertadores, ela tem uma visibilidade. Essas coisas, elas mancham bem a imagem de um campeonato desse nível, né? Cara. Agora, vamos aqui falar de coisa boa mesmo, coisa boa.
Hoje falar de Fluminense é coisa boa. Aí eu só falar rapidinho para a gente não perder, não sei se a gente vai tocar nesse assunto, só não foi pior que o primeiro tempo da arbitragem de ontem, né? Pô, Há muito tempo que eu não vi, há muito tempo que eu não vi um juiz tão ruim, né? No início, Meu Deus do céu. pareceu que ele estava muito mal intencionado, o pênalti que ele marcou foi absurdo, Não, mas no absurdo. primeiro tempo, depois a gente viu que realmente ele era muito ruim, né? Assim, o Todo primeiro tempo perdido. dele... Todo perdido. Muito tempo que eu não vi um árbitro tão fraco na Conmebol como esse de ontem. Ô, Carlão e Luiz, e não é cara novo, é cara já cascudo aí já. competições, Exato. cara. Que isso? Exatamente. Foi realmente o primeiro tempo dele, acho que ele sentiu ali que o pênalti que ele deu não foi, e aí ele ficou muito perdido. Lamentável a atuação, lamentável. No segundo tempo até que, né, correu normal, mas o primeiro tempo foi bem, bem complicado. Eu vou falar uma coisa para você. O Fluminense tinha tudo para perder ontem. Tinha tudo para perder ontem. Cara, essa viagem que foi um horror, sai para um lado, vai para o outro, não sei o quê. O psicológico do jogador vai embora. Você perde toda a sua concentração. Exatamente. Aí o Fluminense leva um gol de pênalti, um pênalti arrumado, aí corre atrás. Cara, ontem o Fluminense realmente foi valente. Aquele foi valente. Acho que foi time de guerreiro, né? Eu acho que a principal característica do time foi essa, foi não desistir, né? Foi a valentia, conseguiu um empate logo depois e depois equilibrou bem o jogo. Poderia até ter saído vitorioso ontem. Tá. Ontem nós tivemos até um resultado com um gol desse garoto que é a sensação, esse Kaique. Mas eu vou falar para você, eu queria que você me falasse sobre essa junção de Xerém com essa turma que está aí de veterano ontem, que eu vi jogar, cara, eu amei o jogo de Fluminense ontem. E com esse pessoal mais maduro, como Nenê, Fred. Eu queria que você me falasse sobre essa junção que realmente deu certo de uma maneira absurda. Exatamente. Todo time que consegue o sucesso de mesclar bons jogadores mais experientes, né, com uma safra de garotos promissores, tende ao sucesso, né? O vestiário fica melhor porque a experiência do jogador ali naquele dia a dia são jogadores campeões, são jogadores que estão acostumados com aquele tipo de jogo, pesado, né? E os garotos se incorporaram muito bem. Esse Kaique jogando, ele tem 17 anos, ele não sente o jogo. Você repara bem que ele não sente o jogo, né? Não. Ele é um garoto que joga ali, tipo assim, mas está jogando uma parece pelada. Que ele está 30 anos fazendo aquilo ali. É uma coisa assim interessante. Isso. Exatamente. E essa junção é importante. E às vezes a gente até é um pouco crítico em relação a alguns momentos dele, mas a gente esquece que ele só tem 17 anos, né? É normal essa oscilação. Exato. Então, Exato. É normal ele ter uma oscilação. Essa questão da mescla, né? Ontem nos titulares do Fluminense a gente tinha 5 jogadores que foram criados em Xerém, né? O goleiro Marcos Felipe, o Calegari, o Martinelli, o próprio Kaique, que o Nilton comentou, e o Luiz Henrique, né? E juntando aí com jogadores um pouco mais Quanto, Carlão? experientes. 5, Carlão? 5. 5. Ontem 5, ainda entraram o Gabriel Teixeira, que também é jogador da base. Hein? É bom esse Gabriel Teixeira. É bom jogador também. O Caio Paulista, a gente também pode dizer que é jogador da base, ele foi da base, foi dispensado e voltou, mas também fez a formação dele no Fluminense. É cria, né? E assim, juntando com jogadores mais experientes, assim, particularmente, eu sempre vou fazer menção ao Fred, que, além de experiente, ele é uma referência no Fluminense, um jogador que quebra aí recordes atrás de recordes, jogador que realmente tem uma identificação muito forte com o clube. Talvez não tivesse essa performance que ele está tendo em nenhum outro clube que não fosse o Fluminense. Então, é realmente uma coisa que faz bem tanto a ele quanto ao Fluminense. Então, essa mescla é muito boa, né? E a gente ainda tem alguns jogadores mais novos, como o Nino e o Iago, que são jogadores... O Nino bem mais novo que o Iago, mas o Iago também na faixa dos 25 anos. E aí vem os mais experientes, né? O Fred, o Nenê, o Lucas Claro e o Egídio, que normalmente joga, mas ontem jogou o Danilo, que também é um jogador acima dos 30. Então, assim, essa é uma mescla, assim, tem um equilíbrio, isso já vinha acontecendo desde a época mais do Marcão até do que o do Air. O Marcão que fez aí, colocou o Calegari e o Martinelli em campo.
E ano passado a gente ainda tinha o Marcos Paulo, que atuava, o Kaique ainda não fazia parte do elenco. Então, é da onde o Fluminense tem que tirar realmente seus jogadores, né? É da base, é o trabalho que vem sendo feito com muito bem feito lá no Muito bem Xerém, feito. Muito bem feito. e que a gente precisa, né, botar esses garotos para jogar. Tem outros jogadores também que poderiam estar aí, como o Luan, que se machucou no primeiro jogo do Carioca, o próprio John Kennedy, que é um jogador que também tem bastante recurso técnico, né? O André, que agora... né? O Jefté na lateral esquerda, o André, que agora com a contusão do Hudson também vai passar a fazer mais parte aí do elenco, né? Ele estava praticamente sendo emprestado aí ao Botafogo, mas com a lesão do Hudson ele vai voltar aí para o grupo. Então são jogadores que acabam enriquecendo aí o elenco do Fluminense numa temporada muito difícil, né? É uma temporada que jogos vão se encavalar, vai ter daqui a pouco mesmo. Você vai ter que são usar várias muito rodadas. esses garotos. Vai ter que usar muito São esses várias garotos. rodadas de Libertadores, aí começa o Brasileiro, logo depois já tem Copa do Brasil, e vai ser uma temporada bastante apertada aí de calendário, oriunda aí do que aconteceu também ano passado em relação à pandemia, né? Agora, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês estão vendo assim o Fluminense? Vocês como tricolor, vocês viram a fase que o Fluminense teve tempos atrás, mas esse Fluminense que está aí, estão vendo para ele um futuro brilhante nessa Libertadores? Porque o time está bem ajustadinho? Veja bem, o Fluminense vem apresentando, sim, uma consistência mais forte. A chegada do Roger, ela foi, até agora, está sendo positiva. Claro que temos algumas críticas a fazer, algumas substituições, alguma escolha. Isso é normal em qualquer treinador, né? Estratégia de jogo, às vezes. Né? Estratégia de jogo, às vezes. Concordo que, às vezes, ela não é para aquele momento, mas isso é normal, esse início aí, que é um início de temporada. Os reforços que chegaram, eles chegam para ajudar dentro da nossa possibilidade. Eu achei que nós trouxemos bons reforços dentro daquilo que se apresentava. Vejo ali o Casares, que vem entrando bem, né? Nós temos ali o Manuel, que pode ser uma opção caso um jogador se machuque na zaga para suprir essa necessidade, né? Ainda estamos vendo bem o Abel Hernandes, o Bobadilla, para ver como eles estão se adaptando. Alguns jogos eles foram até interessantes, um jogo ele foi bem, o outro já deu uma caída. Essa oscilação de chegada pode ser normal, porque está se adaptando, né? Adaptando ao clube, mas no geral eu vejo o Fluminense, sim, em relação aos anos anteriores, um Fluminense mais forte, um Fluminense com possibilidade, sim, com possibilidade de alçar um voo maiorzinho a partir deste ano aí, se isso, né, se continuar e a estrutura dentro do clube se mantiver bem ali. Eu concordo com o Luiz, assim, acho que as contratações elas ajudaram a encorpar o elenco, né? A gente teve aí a contratação do Samuel na lateral esquerda, como o Luiz falou, o Manuel e o David Braz para a zaga, né? Eu acho que o David Braz não seria contratado se o Luan não tivesse se machucado. Uhum. E o Wellington, o Casares, o Bobadilla e o Abel, né? E o retorno do Hudson. Dessas contratações, assim, eu já não entendia muito o retorno do Hudson, ele não tinha feito um bom campeonato no ano passado. Verdade. Infelizmente ele se machucou, né? Ninguém deseja contusão para nenhum atleta. De forma alguma. De forma alguma, mas infelizmente se machucou, não vai estar aí por um bom período. E eu, particularmente, também não traria o Bobadilla junto com o Abel, né? Eu acho que quando você traz o Bobadilla e o Abel, você tira minutos aí do John Kennedy, que é um jogador que é talvez mais interessante ali no ataque do que bem falado, Carlos, bem falado, brother. Poderia trazer um ou outro, aí cada um, né? Tem gente que gosta mais do Bobadilla, tem gente que vai gostar mais do Abel. Vai depender muito da questão pessoal. O que eu acho em relação a onde o Fluminense vai na Libertadores, assim, acho que o Fluminense já está encaminhando bem a sua classificação com esses resultados aí do primeiro turno. Tem 2 jogos em casa com os colombianos, tem total condição aí de fazer bons resultados aqui no Rio de Janeiro. E chegar lá já classificado na Argentina, sem precisar de nenhum resultado com o River. E no mata-mata, assim, tem muito detalhe que resolve cada mata-mata, né? É mais complicado, mas assim, acho que vai depender se o Fluminense precisa vender alguém no meio da temporada, que pode enfraquecer um pouco do elenco, principalmente se esse jogador for o Martinelli, que é um jogador que o Fluminense não tem reposição. E
mais para frente, vamos ver como é que vai ser. Se fosse, vamos dizer assim, um campeonato de pontos corridos na Libertadores, o Fluminense teria pouca chance de vencer. Mas como um campeonato que vai afunilar em mata-mata, Tudo pode acontecer. Cada confronto é uma realidade. Você viu ano passado o Santos, que não era um time considerado um dos favoritos, chegando na final e levando o jogo quase para ali para prorrogação e pênalti, né? Então, assim, pode emendar, pode, assim, Kaique pode estar bem melhor, aí, adaptado e fazendo bons jogos e ser um destaque individual também do clube. O próprio Gabriel, que vem entrando bem. Eu acho que tem chance de se classificar. Acho que primeiro tem que se preocupar em se classificar bem, se possível, em primeiro, que seria melhor do que em segundo. Primeiro classificando, vê se dá para ser primeiro, depois cuida das oitavas, depois cuida das quartas. Vamos um pontinho de cada vez. Um passo de cada vez. Porque para não pensar lá na frente, porque quando acabar essa fase de classificação e chegar no mata-mata, a gente já vai estar no Brasileiro, e o Brasileiro é um campeonato muito difícil, né, cara? Então, mesmo. É mais difícil de você, por exemplo, colocar um time inteiro reserva, é mais complicado. Então, vamos ver como é que as coisas vão evoluir. Agora, eu faço uma pergunta a você. Cara, eu vi ontem eu vi o jogo, e ele já vem me chamando a atenção já há um bom tempo. Eu falo o seguinte, pela segurança que ele dá na defesa do Fluminense. Assim, eu não falo nem o Lucas Claro, eu falo o Nino. Se eu falar os dois juntos, é brincadeira. Eles fazem uma dupla que se completa, né? O Lucas Claro é um zagueiro mais rápido do que o Nino, né? Um zagueiro que tem uma excelente impulsão, não só defensivamente, mas como ofensivamente. Ontem o gol, inclusive, foi uma bola que ele escora de cabeça, né? E ela acaba indo no Kaique. E o Nino é um jogador que vem evoluindo bastante, né? É um jogador que ele tem uma característica de boa colocação, um jogador bem técnico, tem uma boa saída de bola. Se antecipa bem nas bolas. Antecipa bem nas jogadas. Exato. Ele é um bom zagueiro, vem se firmando. É uma das preocupações minhas quando eu falo de o que pode acontecer, porque é um jogador que pode ter algum mercado de venda no meio do ano. Pode ter certeza que sim, irmão. E Olimpíada também, um jogador que pode estar no grupo olímpico, né? Verdade. Que são aí quase tem um mês idade, aí né? Ele tem idade. Né? Então é um jogador que pode desfalcar aí o Fluminense em alguns momentos na temporada. Mas é um jogador que vem se apresentando bem, não só de hoje. Ano passado ele já fez um bom campeonato brasileiro, tomou conta da posição né, quando estava jogando. Então vem realmente fazendo boas atuações já há algum tempo, né? É um grande jogador, sim, vem crescendo a cada jogo. Ele, como o Carlos falou, ele chegou, concordo com a fala do Carlos. A zaga, isso é histórico, tem que ter um bom casamento, né? Se a zaga ali não tiver um bom casamento entre um e outro, bate cabeça, mesmo tendo um jogador de boa qualidade. Eu achei que o Lucas Claro e o Nino estão fazendo, né, uma excelente dupla de zaga ali. Nino mais técnico, né? O Claro, com a sua força física, é um cara que também... Rapidez, é um cara que sabe também o tempo de bola e é uma opção boa em bola aérea na área, tanto o Nino quanto o Lucas Claro. Verdade. Só os dois. É verdade. E esse casamento, muito bom. Muito bom. Fazendo só uma brincadeirinha com o Luiz, né? É só quando joga o Thiago Silva que ele não precisa ter uma dupla, né? Ele sozinho consegue fazer a defesa inteira. Ele faz a defesa inteira sozinho. Aí é outra prateleira. Carlão, olha só o que tu falou o Thiago Silva. Aí o Paris Saint-Germain vai, tá com a idade, não sei o que, eu vou dispensar. Tudo bem. Foi lá pro Thiago. Chegou lá, encontrou o Lâmpadazinho, que estava quase saindo. Chegou o alemão, acabou. E o cara não sai mais, né? Tomou conta. E o zagueiro tá com ele na zaga lá, o Negão, joga muito também. Não, cara, ele tá seguro. Não, e vai, ele tem muita qualidade. O Thiago Silva é um absurdo, né? O Thiago Silva é um absurdo. Faz jus ao apelido monstro. Ele é um absurdo. Faz jus ao apelido monstro. Agora, o Carlos fez aí um balanço ali, e o Carlos viu que tinha 5 garotos jogando ontem. 5 garotos. 5 da base do Fluminense. E desses 5, o mais novo fez o gol. É muito doido isso.
De 5 garotos, o mais novinho fez o gol, 17 anos. Né? Agora, eu faço o seguinte, você, eu gosto muito desse Calegari pela direita. Cara, não sei por que eu gosto desse garoto. Eu acho ele seguro, eu não acho ele tão alto, mas é um jogador eficiente demais nessa lateral, junto com esse meio-campo aqui, esse meio-campo que O tu agora. Martinelli. Martinelli. Brincadeira, esses dois, cara. Como são eficientes esses dois garotos. Fruto da fábrica de Xerém, né? A nossa fábrica que vem dando frutos aí desde muito tempo e agora numa qualidade imensa, graças a colhendo frutos de organizações que foram feitas e agora nós estamos, né, tirando aí essa galera. O que temos que tomar cuidado é com essa vendagem que ela é inevitável, né? Não tem jeito. Não tem jeito. No futebol brasileiro, o Fluminense em si, nós sabemos da realidade, o que acontece, mas você falou muito bem, são jogadores de grande qualidade. Você vê que estão preparados, né? O Calegari ontem ele não fez aquela partida que a gente está acostumado a ver. Na outra semana ontem, também ele sofreu muito contra o Santa Fé. Ele sofreu bastante com os dois jogadores mais físicos jogando ali do lado dele, né? Mas o todo dele não é. O todo dele não é ruim, não. Não é ruim, não. Muito bom jogador. É muito bom jogador. Cara, é bom. Vocês estão. Cara, você tem tanto jogador bom lá, cara, que eu fico assim pensando, cara, como é que pode? Você sabe quem é que faz o trabalho de Xerém lá, não, né? Vocês sabem quem é que faz, não? Era o Marcelo Teixeira, né? Era o Marcelo Teixeira. Né? Hoje, acho que hoje está a coordenação da base, está com. Eu não me lembro de cabeça quem é, mas houve uma mudança com a entrada do Mário. Né? É mesmo? Isso. Cara, tem um outro profissional que está tomando conta. Mas está fluindo muito bem. A Xerém está dando resultado e vem mais por aí, viu? Vem mais por aí. Tem mais gente aí. Esse Gabriel aí, esse Gabriel Teixeira, né? Cara, que garoto e habilidoso, faz. Cara, eu fiquei impressionado antes. Eu não tinha visto direito esse garoto jogar antes. Eu acho que ele não fez muita coisa, mas o que ele fez ali, eu falei, cara, esse garoto vai dar trabalho. Esse está pedindo passagem. É um jogador que se continuar com esse nível e for aumentando o que ele vem apresentando, ele pega a titularidade aí em pouco tempo. E a vantagem é que você começa a ter alguns jogadores que conseguem incomodar e o desempenho dos titulares acaba aumentando, né? Quando você tem sombras ali, né? Nível alto. Nível alto, você precisa treinar forte, você precisa se dedicar, porque não tem uma titularidade garantida, né? Então, o Gabriel faz bem esse papel, o Casares, né? O próprio Samuel Xavier na lateral direita também, na hora que a gente precisar, ele vai dar conta do recado lá, que também é um bom jogador. Isso, né? Verdade. Encorpar o elenco é isso, é você ter condição de... Agora, assim, a gente precisa endereçar também que a gente na lateral esquerda precisava de alguém, né? A gente até brincava ontem. Mas não tem ninguém, não tem ninguém na base, não? O da base é muito novo, né? Ainda não deu para ver porque não jogou no profissional ainda. É difícil você analisar um jogador que você só viu na base, né? Jogar nas costas uma Libertadores, né? De um garoto que veio da base e colocar ele ali num jogo do exterior valendo ponto. E aquela pegada de Libertadores, eu entendo ele não escalá-lo nesse momento. Ele precisa entrar ainda em outros jogos. Poderia ter entrado no Carioca, isso talvez é um dos pontos que a gente fala aqui do Roger, que a gente discorda um pouco na rodagem do elenco. Poderia ter dado mais minutos para alguns jovens. Mas, assim, o Egídio e o Danilo, a gente brinca, né, que o melhor é sempre quem está no banco, né? Porque a gente sofre muito defensivamente com os dois, né? E lógico, mas assim, brincadeiras à parte, logicamente o Egídio é bem mais jogador do que o Danilo, né? Principalmente em relação à parte ofensiva, né? Um jogador que ele tem um cruzamento melhor, né? Muito bom, ele participa mais ofensivamente do jogo, mas com a idade também está tendo bastante dificuldade defensiva, né? Nunca foi a característica dele, né? Ele nunca foi um lateral defensivo, agora já com a idade mais avançada ele tem bastante dificuldade e acaba que normalmente o Roger precisa botar alguém ali para ajudar. O Luiz Henrique tem feito bastante esse papel aí de quase que colar, né, nos laterais ali para ajudar nas coberturas e quem está fazendo as jogadas em aberto.
Mas esse é um ponto que realmente o Fluminense não se reforçou durante a temporada, entendeu que esses dois jogadores atendiam o elenco. Particularmente, eu acho que não, a gente precisaria principalmente de um reserva melhor ali para o Egídio. Mas vamos ver, eu acho que hora torcer aí e ver se, de repente, no meio do ano, o Roger consegue convencer aí a diretoria de trazer alguém aí, pelo menos para disputar uma posição com o Egídio, né? Agora, vou perguntar a vocês uma coisa chata sobre venda desses talentos. Cara, como é que vocês conseguem? Eu queria que você me falasse assim, o Fluminense, nós falamos tanto de jogador de talento, jogador de qualidade, desses garotos da base. O Fluminense não tem uma maneira de vender eles melhor, não, assim, de maneira. Eu não sei se pode esperar, não sei se pintar a primeira proposta vende, eu não sei que o jogador. Concordo. Como é que vai fazer isso aí, cara? Vai ficar dando jogador de graça aí? Isso é um somatório, né? Primeiro vem a necessidade do clube da urgência. Quando você está com urgência, a sua venda, ela infelizmente, em qualquer setor, ela fica menor, né? Na urgência, você acaba vendendo um bem ou o seu ativo em menor valor para você suprir essa urgência. Outra coisa que eu vejo lá dentro também é essa questão também da regra dos 3 anos, né? Que o jogador, que a Lei Pelé, né? Obriga, então, às vezes, o garoto lá com o seu empresário, com o seu pai, não renova, ele barganha ali. Isso, às vezes, o clube fica de mão e pé atado. Mas concordo também que precisa ser melhor trabalhada essa venda. Eu comparei e comparo. O Grêmio saiu 5 anos aí, ele vendeu quase 1 bilhão de reais, 700 e tantos milhões. O Fluminense vendeu 350 milhões em 10 anos. Essa diferenciação tem a ver com isso que eu estou falando, com o somatório, e melhor vendagem, ou seja, dar mais tempo para o garoto, tentar valorizar ele mais no profissional. Só que a gente sabe que tem uma série de fatores, adaptação, tem empresário também no meio, mas que isso precisa ser revisto, sem dúvida, né, Carlos? Assim, isso passa pela estruturação financeira, né? Assim, como você falou, a necessidade de vender acaba levando a fazer negócios ruins, né? Então, a gente viu aí nos últimos anos vendas do Wendel, do João Pedro, jogadores que a gente entendia que poderia ter um valor de mercado mais alto, né? Melhor, e que acabaram sendo vendidos com valores inferiores ao que a gente imaginava. O próprio Kaique tem uma avaliação de que poderia ter vendido por um pouco mais, ainda mais para quem foi, né? Ainda mais para quem foi, para o Manchester City, porque uma coisa é você vender um jogador para o Watford, como foi vendido para o próprio Sport, onde você sabe que se esse jogador vingar, ele vai ter uma revenda, né? Então, ele vai revender. Como o Richarlison, por exemplo, saiu do Watford para o Everton. Então, assim, são jogadores que você sabe que vai revender, você acaba botando lá um percentual que você fica indo com o jogador, você acaba ganhando nessa revenda aí, além do percentual de formação. Agora, o Manchester City não é um time que vai vender, né? Ele já ele é o último da cadeia, né? Ele é o jogador que já compra o jogador pronto, né? Até um movimento que não é muito comum do City fazer, comprar garotos. Não é. O City não está tão acostumado a fazer isso. Mas, assim, vai precisar estruturar financeiramente, como o Grêmio fez, como o Flamengo fez, e como o Palmeiras fez, e esses clubes conseguem pegar uma proposta e conseguem dizer não para uma oferta que hoje, infelizmente, o Fluminense não consegue, porque time tem precisa caixa, vender. O clube tem caixa, pode botar essa banca. É verdade, concordo. O que a gente pode questionar um pouco, e aí vai um pouco de encontro que a gente falou lá na frente, no início, né? É que você acaba vendendo jogador para trazer jogadores que são inferiores tecnicamente, né? Então você acaba negociando jogadores para depois contratar jogadores com um pouco mais de nome, mas que acabam não entregando tudo aquilo que a gente espera, né? Como particularmente o caso do Hudson, o próprio caso do Egídio. Então, são jogadores que acabam tendo esse tipo de situação. Então, não tem jeito, vai passar por uma reestruturação financeira, vai precisar ter mais tranquilidade para poder negociar e, naturalmente, essas coisas vão evoluindo. Agora, precisa realmente botar a casa em ordem. Se não botar a casa em ordem,
essa bola de neve nunca para de rolar, né? Vou fazer para vocês, uma última pergunta, cara, mas que nós estamos aqui perto de encerrar. Mas queria até que vocês fossem um pouco rápido. Qual foi o melhor Fluminense que vocês viram jogar? O melhor que eu vi jogar? Olha, o melhor Fluminense que eu jogar, 1984. Aquele time do Casal 20, aquilo ficou na memória. Aquilo ficou na memória para mim. E eu era ainda garoto, né? Meu pai, lembrança do meu falecido pai tricolor, né? E tudo mais. E um timaço, viu? Aquilo ali jogava, você tinha orgulho de ver um Branco, você tinha orgulho de ver um Ricardo Gomes, o goleiro Paulo Vitor, o Romerito encantando. Então, na minha visão, é até difícil escolher um, né? A gente viu muito time bacana, muita coisa legal, mas para minha memória fica o 1984, que foi o bicampeonato brasileiro aí do nosso Fluminense. E aí, essa trinca aí do tricampeonato de 83 a 85, né? Ele, com certeza, a parte afetiva, onde eu me confirmei como tricolor aí nesses de títulos. Mas o time que eu vi melhor assim, no Fluminense jogar foi o Fluminense de 2012. Ver o Deco com a camisa do Fluminense foi uma coisa assim que é difícil de superar. O Deco realmente foi o melhor jogador né? Talvez não que tenha jogado mais pelo Fluminense, mas o melhor jogador que eu vi jogar com a camisa do Fluminense foi o Deco. Eu não vi o Rivelino, né? Mas não posso fazer essa comparação. Então, só fazendo essa ressalva, porque o pessoal briga comigo, mas assim, dos que eu vi jogar, né, eu vi o Deco é um jogador espetacular, e aquele Fluminense de 2012 era um time muito, muito forte, e poderia, inclusive, ter sido tricampeão brasileiro em 2010, 2011, 2012. Em 2011, a gente perdeu quase metade do campeonato sem um treinador e chegamos ali em terceiro lugar. Poderíamos ter sido assim, três vezes ali em 2010, 2011, 2012. Então, aquele grupo de 2012, para mim, foi o melhor Fluminense que eu vi jogar. Pô, cara, vocês são marrento mesmo, vocês dois. Vocês são marrento. Né? O Luiz falou um time, você falou outro. Pô, mas o Fluminense sempre foi uma. Fluminense sempre. É engraçado, a gente vê esse Fluminense com o Roger agora, tentando dar cor para ele. O Fluminense é isso aí mesmo, cara. É time forte, sempre foi time forte, né? Então, você vê vocês falando. O Carlão, o Luiz foi lá atrás, o Carlão veio aqui mais na frente. Você vê a qualidade. Não, e coisas diferentes, né? Um time como em 2012 foi formado até com poucos jogadores, né, da base e jogadores que sobressaíram no Fluminense, em contrapartida desse grupo de 83, 84, 85, foi basicamente um time formado ali no Fluminense, mesmo que não jogadores do Fluminense, mas basicamente jogadores que vieram, talvez acho que só o Merito, o Washington Assis, que eram jogadores que já tinham vindo com alguma história fora, né? Quase os outros jogadores, quase o resto cresceu ali no dentro Fluminense, né? Por isso que me marcou muito. O de 2012 tá na memória também, com certeza. Lá dentro, coisa linda. Luiz, mais uma vez, cara, obrigado pelo carinho. Carlão, eu te agradeço. Foi bom também demais falar com você. Vocês sabem. Obrigado, Nilton. Vocês sabem pouco. Vocês sabem pouco do Fluminense. Sabem muito pouco. É impressionante. Estamos aí à vontade. Estamos à disposição e agradeço o convite mais uma vez. Peço a galera aí, vamos acessar, vamos curtir, vamos se inscrever no canal aí, que é muito bacana. Foi um prazer participar e conte comigo sempre. Saudações tricolores. Saudações tricolores. Aí, Nilton. Obrigado aí pelo convite. Luiz, um prazer sempre estar falando contigo. Luiz é um amigo aí de longa data, apesar de a gente nunca ter se encontrado pessoalmente, mas uma pessoa que a gente já trata há bastante tempo. E deixar o pessoal se inscrever no canal, participar, né, deixar os comentários. E que é legal, assim, são conversas assim que a gente vai deixando o futebol cada vez mais forte e crescendo, né? É importante a gente ter esse tipo de espaço para a torcida conversar e bater papo e relembrar. Então, Nilton, parabéns aí pelo trabalho, espero que dê tudo certo e força aí, o que a gente puder fazer para ajudar, a gente está aqui à disposição, cara. Um abraço. Obrigado, aí. Irmão. Obrigado a vocês. Valeu, Carlos. Carinho. Valeu. Eu peço a vocês o seguinte, que vocês possam se inscrever no canal, dar seu like, seu joinha,
mas não deixe de assistir essa resenha aqui, que realmente engrandece o futebol. Um abraço e obrigado, muito obrigado a vocês. Um abraço, irmão. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.